Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vou dar início na nossa aula de hoje, a aula que inicia a unidade curricular número 9. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Agradeço a todos os alunos que estão participando dessa aula em formato remoto, a você que está assistindo essa aula também, muito obrigado. A gente vai falar um pouco sobre a brigada de emergência, chamado também de brigada de incêndio de emergência, e vamos abordar algumas conceituações do que se fazer, quais são as atribuições da brigada neste início. Toda vez que a gente fala sobre brigada, é um pessoal treinado e equipado para agir nessas situações de emergência e de incêndio. Quando a gente fala, então, da brigada, ela é uma organização interna. Percebam que a brigada, ela faz parte da empresa, faz parte de um número determinado de funcionários e, por sua vez, a organização, ela necessita manter esse pessoal treinado, capacitado e habilitado para atuar em combate a incêndio, abandono de área e primeiros socorros. Ela é formada, então, por um grupo de pessoas treinadas e habilitadas que vão operar dispositivos de combate a incêndio, abandono de área e primeiros socorros. O combate a incêndio, especificamente, a brigada vai atuar no princípio de incêndio, tá? O incêndio, quando ele já está ali atuando de maneira robusta, já houve a combustão de boa parte do empreendimento, da empresa ou do estabelecimento, necessariamente quem vai atuar será o Corpo de Bombeiros no nosso estado aqui, a Corporação do Estado de São Paulo. E, especificamente, a brigada vai atuar no início do incêndio, evitando, no princípio de incêndio, evitando que o incêndio se torne, naturalmente, ali, um incêndio de grandes proporções. Então, ela atua sempre dentro de padrões técnicos básicos. Toda vez que a gente falar sobre a brigada, ela vai atuar mediante protocolos pré-estabelecidos de combate a incêndio, abandono de área e primeiros socorros que a gente acaba de ver na unidade curricular número 8. Então, se alguém perguntar para vocês aí qual que é a definição de brigada, é uma organização interna formada por um grupo de pessoas treinadas, habilitadas e capacitadas que vão atuar em princípios de incêndio, tá? Combate a incêndio, especificamente do incêndio na sua fase inicial. Vai atuar também com abandono de área, que vai abandonar ali a sua área de atuação, ou abandonar ali, na verdade, a retirada de pessoas de maneira rápida e organizada, e também em primeiro socorro, se porventura, durante o incêndio ou o abandono de área, for necessário atuar, sempre dentro dos padrões técnicos básicos. A gente vai falar sobre algumas atribuições do brigadista, eu vou passar aqui para vocês todos esses tópicos, e especificamente esses aqui serão os mandamentos, de uma atuação do brigadista. Ele vai atuar, primeiramente, extinguindo um princípio de incêndio, então, se começar a pegar fogo ali, se começar... a brigada, então, vai atuar para extinguir o princípio de incêndio, e se, porventura, o incêndio ele começar a se alastrar na organização, no estabelecimento, o brigadista também deve ser o responsável de fazer o acionamento do corpo de bombeiro. Ele vai, primeiramente, observar a situação, vai conseguir predeterminar o que está acontecendo com o incêndio ali, de que forma que ele está iniciando, e, naturalmente, o brigadista também vai, se porventura necessário, fazer solicitação do corpo de bombeiro. O brigadista também efetua alguns salvamentos, dependendo, naturalmente, da área de atuação. Se for um salvamento feito no próprio térreo, no ambiente de trabalho, e tiver estrutura para isso, pode ser realizado, como é o caso de primeiros socorros. Vamos deixar o salvamento aéreo, o salvamento aquático, se for o caso, para o corpo de bombeiro. O salvamento aéreo que eu falo, pessoal, são aqueles salvamentos que são feitos com rapel, que são feitos com linha de vida, e geralmente o corpo de bombeiro tem esse treinamento muito mais específico, muito mais detalhado do que os brigadistas, assim também como os salvamentos feitos ali em formato aquático, se porventura for necessário.
O brigadista também tem como contribuir nas operações, né, facilitar as operações de combate ao incêndio do Corpo de Bombeiro, né, chamado aqui também de Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no nosso caso aqui na nossa cidade. Então, se porventura for necessário algum acesso, né, e vamos lembrar também que o trabalhador, né, por ser um brigadista, né, ele é um funcionário da empresa, ele conhece internamente espaços e também setores que muito provavelmente o bombeiro, né, o policial militar do Corpo de Bombeiro desconhece. Então, o brigadista, no momento que ele aciona o Corpo de Bombeiro, ele já se desloca, né, ou já pede para alguém se deslocar ali na portaria da organização, da empresa, do estabelecimento, e já faz todo o contato, né, se apresentando inicialmente, falando, olha, eu chamo Conrado, eu sou brigadista, eu vou acompanhar vocês durante as operações. Porque se porventura precisar fazer um acesso, ou, por exemplo, encontrar algum espaço, inclusive algum painel de energia para ser desligado, a corporação do Corpo de Bombeiro tem que fazer isso e precisa de orientação. Por isso que o brigadista deve facilitar as operações do Corpo de Bombeiro. O brigadista também deve reconhecer os riscos de incêndio do prédio. A gente vai fazer algumas técnicas com vocês de conhecimento, né, e naturalmente de reconhecer os riscos de incêndio. Então, toda vez que a brigada for acionada, ela já sabe naturalmente aonde são os riscos principais de incêndio daquele prédio. Se porventura ela for acionada em uma área administrativa, muito provavelmente ela já sabe, né, que ali existe um extintor, já sabe o tipo de extintor e sabe que ela vai conseguir dar conta, né, daquele princípio de incêndio. O brigadista também realiza, né, participa de inspeções regulares e periódicas feitas pelos profissionais de segurança e medicina do trabalho. Então, o técnico de segurança, se porventura fizer necessário, né, durante uma inspeção, vai acionar o brigadista, né, o membro da brigada de emergência e de incêndio, para que ele auxilie na inspeção. Essa inspeção ela pode ser feita tanto com inspeção de extintores, né, de modo regular e periódico, a inspeção de equipamentos, né, do Corpo de Bombeiro ou equipamentos da brigada, que são ali as mangueiras, são as chaves de hidrante, são ali as empatações, os esguichos, são todos os equipamentos que a gente vai ver lá nas aulas práticas. O brigadista também conhece, né, os locais de alarme de incêndio e o princípio de acionamento desse sistema. Quando a gente fala de alarme de incêndio, toda empresa ela deve ser dotada de um equipamento que vai agir de modo simultâneo através de um alarme de incêndio. Então, muito provavelmente vai ter ali a central de incêndio, né, que vai ficar localizado geralmente em um local de maior acesso, né, de maior evidência daquela população. Então, essa central de incêndio, central de alarme, vai determinar aonde foi a ocorrência. A gente tem ali no Senac, por exemplo, na sua entrada, na portaria, nós temos uma central de alarme. Então, quando há o acionamento de algum ambiente, essa central de alarme ela já vai apresentar a localização onde foi acionado. E muito provavelmente a gente vai deslocar a brigada para aquele local, porque foi ali que foi acionado o sistema. Dentro de uma empresa, geralmente a gente tem uma central de alarme, né? A central de alarme ela vai servir basicamente para dar orientação e naturalmente para determinar onde foi a ocorrência, né, do princípio de acionamento do sistema, e desta forma a brigada vai atuar de maneira mais rápida possível, né, com maior treinamento, de maneira mais efetiva possível. O brigadista, por sua vez, deve conhecer todas as instalações do prédio. Quando a gente fala de instalações do prédio, a gente está falando de todos os ambientes, sejam eles separados por setores, seja ele separado por andares, e especificamente saber dos locais onde há maior concentração de risco. Se é uma cozinha, por exemplo, né, dentro de uma empresa, a gente vai saber ali que tem a presença de gás encanado, a presença de botijões de gás, e para isso deve ser feito um resfriamento desses botijões, evitando, por exemplo, que o calor, né, a gente, através da irradiação, o calor
consiga acionar, né, porventura ali, alguma fagulha, né, do fogo chegar próximo àqueles botijões. Ou se, por exemplo, é um local onde tem pintura, que tem produtos químicos, o brigadista também deve fazer o isolamento daquela área, né, ou abafamento daquela área, ou a retirada daquele equipamento, para que, se porventura o fogo chegar ali, não haja uma proporção maior desse incêndio. A brigada também deve verificar as condições de operacionabilidade, né, dos equipamentos de combate a incêndio. Vamos imaginar que a mangueira de incêndio durante um treinamento ali, ela está furada. E aí o pessoal guarda lá, enrola ela, faz o aduchamento, né, o desaduchamento e o aduchamento, que são manobras mais técnicas que a gente vai ver na prática. E aí faz o aduchamento e acondiciona, guarda lá no ambiente próprio, né, no ambiente de armazenamento das mangueiras. Durante o incêndio, né, essa mangueira, se ela está furada, ela pode ser necessária. E aí a gente precisa saber e observar as condições, né, desse equipamento. Ela tem um prazo de validade, a partir do momento que se a mangueira ela tiver naturalmente rasgada ou furada, isso vai impactar na eficácia do combate a incêndio. O mesmo se aplica para extintores. Os extintores, quando eles ficam acondicionados no solo, né, colocados no chão, eles podem perder sua pressão. E ao perder sua pressão, quando você vai precisar utilizar, pode ser que porventura ele não esteja funcionando. E aí a gente tem um grande problema, que a gente tem um incêndio, tem equipamento e o equipamento não está funcionando. Então o brigadista deve se assegurar dessa questão de pressão, deve se assegurar da questão de localização, né, de onde está condicionados os equipamentos e naturalmente se eles estão sendo utilizados. Conhecer o princípio de funcionamento de todos os sistemas de extinção de incêndio, a gente vai ver aqui de abafamento, vai fazer ali do resfriamento e vai falar sobre os métodos específicos mais futuramente. E quando a gente fala desses sistemas de extinção, o brigadista tem que fazer uma associação. Se está pegando o fogo no incêndio de classe A, eu vou usar o equipamento de classe A. Se é um incêndio de classe B, né, B e C, eu vou usar um equipamento de classe B e C. Ou se no caso também, o ABC, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, são métodos de extinção de incêndio e que naturalmente deverão ser utilizados. A gente vai fazer essa associação mais à frente e na prática também a gente vai entender como que faz essa aplicação. Atender imediatamente qualquer chamado de emergência. Vamos lembrar que a brigada ela vai ter um equipamento específico, né, geralmente é de ramal ou um telefone, né? E se porventura for acionado, deve ser reunido toda a brigada com o tempo menor possível para que seja feito o devido atendimento, através de pontos de encontro, né, ou pontos de encontro ali da brigada. Não se deve, né, aguardar 3 ou 4 chamados, afinal de contas o incêndio, o princípio de incêndio pode se tornar um incêndio e naturalmente a tendência, né, que se ele for negligenciado ali o seu atendimento, ele pode, obviamente, aumentar e ampliar, né, o seu atendimento, né? Então, toda vez que a gente fala sobre brigada de emergência, ela precisa ter uma resposta rápida, né? Se for um telefonema, se for um chamado, ela tem que se reunir de maneira mais rápida possível nos pontos pré-determinados. Ela deve, então, agir de maneira rápida, enérgica, convincente em situações de emergência. Agir de maneira rápida, sempre de maneira técnica também, enérgica, né? Lembrando que o incêndio ele pode gerar, né, reignições, né? Então, não é lá simplesmente apagar e virar as costas e ir embora. A brigada de emergência, ela, uma vez acionada, ela vai ficar do início até o final, até o rescaldo, né, da atuação da brigada. E de maneira convincente também em situações de emergência, afinal de contas, toda vez que a gente fala sobre a brigada de incêndio, é o pessoal mais treinado, preparado e técnico para atuar nessas situações de emergência. Ela não é que ela vai ser falta de humildade, né, mas ela não pode aceitar sugestão de nenhum outro civil, né,
de nenhum outro trabalhador, porque, afinal de contas, quem deve conhecer as técnicas de primeiros socorros, de abandono de área e de combate a incêndio deve ser a brigada. Se chegar o pessoal da corporação do Corpo de Bombeiro, aí sim, né, o brigadista ele se torna civil comum e ele vai simplesmente atuar como um facilitador das operações. Né? Então, quando a gente fala de agir de maneira rápida e enérgica, é para o pessoal que trabalha ali juntamente com aquele brigadista. E ainda, né, como vocês viram lá na aula com o professor Júlio, criar planos de emergência, né, com auxílio do SESMIT. A gente tem o plano de emergência, né, plano de ação emergencial, chamado de PAI. Nós temos o PAN, né, que é o plano de ação de auxílio mútuo, né, que é relacionado a atuações da Defesa Civil. E nós também temos, né, necessariamente, documentos que vão ser montados ali com o auxílio do SESMIT para ter um protocolo específico de atuação da brigada de emergência. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Quando a gente fala, então, da brigada de emergência, nós temos a prevenção de incêndio, que compreende uma série de medidas efetuadas de maneira prévia, visando impedir o aparecimento desse incêndio. Então, a gente tem aqui diversos equipamentos, né? Vocês vão ver até que o símbolo da brigada de emergência, que é esse símbolo que está aqui no meu peito, ela é representada por mangueiras, né? Por machados, né? Que vão ser utilizados para fazer aberturas, se for o caso, né? De paredes ou de cortes ali. Nós temos extintores, nós temos escadas, temos as placas de sinalização, podemos ter ali um equipamento específico, né, como o caminhão do Corpo de Bombeiro, obviamente que não é o caminhão dotado com todos os equipamentos específicos do Corpo de Bombeiros. Podemos ter roupas, né, específicas através de capacetes que vão proteger os brigadistas da temperatura, de calor, naturalmente, de possibilidade ali de se arriscar a própria vida para o ambiente de combate a incêndio. Então, temos uma série de medidas para apresentar para vocês visando impedir o aparecimento do incêndio. Agora, se o incêndio comparecer, né, estiver ali presente e tomar o empreendimento, a gente deve agir de maneira mais técnica possível. As causas de incêndio geralmente são elétricas, né? A gente tem aí a fonte da eletricidade, que é a causa principal dos acidentes de indústria, seja por sobrecarga, seja por falta de manutenção, ou ainda, né, porque simplesmente houve uma negligência técnica em relação ao aparecimento elétrico, né? As fagulhas elétricas são muito comuns, a gente vai ver ali um pouquinho mais à frente, e ainda, né, quando a gente fala sobre eletricidade, devem ser feitas manutenções adequadas, porque os incêndios podem, se porventura, né, acontecer um incêndio, pode ser devido à falta de manutenção adequada ou equipamento inadequado na área de risco. Então, toda vez que a gente falar sobre incêndio, pessoal, vamos lembrar também que se porventura começar um incêndio, né, o que deve ser feito de maneira mais rápida possível? Desligar toda a energia elétrica da empresa. Todo bom brigadista deve saber onde fica o painel central, né, onde ficam as cabines de energia, para ir lá e, se porventura for necessário, desligar. Conrado, mas se começou a pegar fogo na cabine de incêndio, né, na cabine de energia, se o incêndio começou ali, o brigadista vai atuar ali de maneira mais técnica e vai pedir um apoio, né, no nosso caso aqui da CPFL, para que venha uma equipe para desligar a energia. Então, vai ser feito ali uma manobra, né, na frente da empresa para desligar toda a energia daquela empresa. Mas se porventura começou a pegar fogo em um ambiente que não seja energizado, a brigada deve ir lá procurar a cabine de emergência, desligar, né, abaixar a chave, né, geralmente desligar a chave, pedir para a equipe de manutenção se certificar que não existe energia elétrica, porque aí sim a brigada ali vai fazer, através da água, por exemplo,
uma forma de combater o princípio de incêndio. Imaginem vocês, né, uma equipe lá de brigada de 20 brigadistas, todas montadas, prontas, né, para começar a abrir a água, por exemplo, jogar água no fogo, né? E a hora que aciona essa mangueira, que aciona a água, naturalmente, né, vai ter ali um contato da água com a eletricidade, a gente sabe qual que vai ser o retorno, né? Certamente ali muita gente pode sofrer choques, né? E vamos lembrar que na eletricidade dentro de indústrias a gente tem um nível muito maior de energia elétrica, né? Geralmente de 13.000 volts, né? Totalmente diferente do que a gente tem dentro das nossas residências. Então, a eletricidade é uma principal causa de incêndio das indústrias que deve ter uma manutenção adequada e um uso de equipamento o uso adequado nas áreas de risco. Uma outra causa de incêndio pode ser o próprio atrito. Quando a gente fala de equipamentos e máquinas, né, os rolamentos aquecidos, partes desalinhadas ou quebradas de máquinas, ou ainda congestionamento, travamento daquele equipamento, podem ser fatores de risco, né, do eventual incêndio. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma máquina, né, que ela atua ali simplesmente através de um rolamento, ou se porventura ela precisa ter atrito, isso pode provocar necessariamente ali a presença de um aquecimento, e esse aquecimento pode induzir ao incêndio. As máquinas, né, as mais variadas máquinas, elas precisam passar por manutenções adequadas, né, inspeções e especialmente a lubrificação. A gente fala de máquinas na NR12, tem máquinas que, se porventura ela não tiver a devida lubrificação, ela naturalmente vai se superaquecer e isso pode ser uma fonte de incêndio também. As centelhas mecânicas, né, quando a gente fala em centelhas, pessoal, são aquelas fagulhas, né, que podem ser produzidas, né, através de partículas metálicas que, se porventura elas são aquecidas, elas podem ser encaminhadas ali, né, ou gerar ali um ambiente específico para o incêndio. Toda vez que a gente fala de centelhas mecânicas, né, partículas metálicas, elas são produzidas por centelhas nas máquinas. Isso naturalmente a gente pode evitar o incêndio, evitando, né, mantendo o local limpo, a matéria-prima sendo basicamente removida e retirando por meios magnéticos e outros os corpos estranhos. Então, quando eu falo de centelhas mecânicas, vamos pegar o exemplo aqui dessa imagem, né, uma pessoa ali com uma furadeira. Essa furadeira causa, né, uma rotação de maneira rápida, ela superaquece, e se porventura ela tiver que perfurar, a gente não vai ter a devida lubrificação nesse caso, né? Nem tem como fazer lubrificação dessa área. Então, a centelha que vai cair aqui no solo, né, se tiver ali, por exemplo, papel, papelão, plástico, a tendência é se tornar um incêndio, né? Se porventura alguém acabou de passar uma tinta ali e essa tinta está seca, está secando, se a pessoa for perfurar ali e essa centelha cair, ela naturalmente vai acontecer um incêndio. Então precisa ser, primeiramente, né, se for a tinta, esperar a tinta secar, ou se tiver papelão, plástico, papel, ser retirado, né? Jornal, muita gente usa jornal aqui embaixo, tem que ser retirado o mais rápido possível para evitar centelhas mecânicas, evitando, né? Ou até evitando ali a presença de um incêndio, né? Para que não tenha o que a gente chama ali de teoria, né? De reação em cadeia, né? Que vem da teoria do fogo. Mais à frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso. O fumo, né, também ali pessoas fumantes, as pessoas que têm o hábito de fumar dentro de empresas, podem ocasionar um incêndio. Fumar é um hábito perigoso, né, principalmente nos locais onde tem material combustível. Né? Quem nunca viu ali um filme, uma pessoa está fumando perto de um equipamento, né, ou de um tambor de combustível, e porventura aquilo tudo vai pelos ares. Isso pode acontecer em filmes, mas também pode acontecer dentro de empresa, tá bom?
Então, toda vez que a gente falar ali de ambiente combustível, geralmente a empresa deixa armazenado em locais específicos, né? Ou ainda onde há armazenamento de combustível, não pode, em hipótese alguma, alguém estar ali com cigarro, alguém estar fumando, porque pode apresentar, além do ambiente, né, que ele deve ser concentrado, pode apresentar necessariamente ali uma possibilidade de um incêndio. Este perigo se elimina proibindo o fumo das áreas, né, o que deve ser permitido somente em locais seguros, né, locais próprios para isso. Então, quando a gente fala do fumo especificamente, muitos brigadistas acreditam, mas eu sou da brigada, eu não posso fumar. Não, não existe essa relação. Mas você não pode fumar onde está sendo ali combatido incêndio, ou se porventura você não pode fumar em locais onde haja material combustível, onde haja tanques de gás, né, que porventura vão ser usados na empilhadeira ou em máquinas. Então, necessariamente não deve ser permitido o fumo nessas áreas, porque isso é uma causa de incêndio. Em alguns locais com ignição espontânea, né, vamos lembrar aqui especificamente a gente está vendo caixas, né, acomodadas, e essas caixas acomodadas elas podem apresentar, né, se porventura ela ficar em contato diretamente com o sol, através do calor, pode começar uma ignição espontânea. O sol é uma fonte específica, né, de comburente, é uma fonte específica de calor. E esse calor associado, né, com um combustível, vamos falar assim, né, através da ignição espontânea, pode começar a pegar fogo. A gente vê muito isso nas estradas, né, e é muito comum acontecer isso, principalmente em ambiente seco, né, ambiente que se porventura foi cortado a grama ali, ou se a grama, né, está mais seca, pode começar uma ignição espontânea. Pode ser devido a refúgio de material, né, o lixo de forma mais oleosa, tubos de gases, material industrializado inutilizado, que podem deixar ali e necessariamente não é feito devido ao armazenamento correto, pode ocasionar um incêndio. Pode ser prevenindo, né, naturalmente, com boa ordem e limpeza daquele ambiente. Todo o material, né, que geralmente a empresa vai descartar, ele não pode ficar simplesmente acondicionado em um local que não é apropriado, né, porque isso pode ser uma fonte de incêndio, pode ser uma forma de causar incêndio também. O corte de maçarico, né, ou corte e solda também, né, a maçarico, é uma forma que vai ocasionar incêndio, porque precisa, né, ter o gás, geralmente o oxacetileno, aqui no maçarico. A gente tem uma fonte de calor, né, e de superaquecimento. Então, se for utilizado, sempre ter um sistema de permissões, né, de precauções do corte e na solda também. Ou seja, uma forma de ter ali a sua chavinha, né, de abertura e de fechamento, para evitar a presença de gases ou evitar a saída de gases, porque se o gás sair e entrar em contato com o calor, naturalmente, né, com a forma de corte aqui, naturalmente pode começar também um incêndio, e além disso, né, a gente tem uma vida envolvida. As reações químicas e os raios também, toda empresa, de acordo com a NR10, deve ter ali uma estruturação específica, né, de sistema de proteção para descargas elétricas, né? A gente fala aí da NR10 especificamente falando não só de eletricidade, mas também dos famosos para-raios. E as reações químicas, geralmente utilizadas em laboratórios, podem apresentar como causa de fogo, né, podendo naturalmente começar ali um incêndio, e também por isso que deve ser necessário que o armazenamento seja adequado, né, e os para-raios ali possam ter, né, nos ambientes, evitando, né, que o raio caia ali, por exemplo, em um barracão e comece esse incêndio. E nós temos ainda os outros, né, que aí são todas as outras situações que a gente não abordou aqui. Mas toda vez que a gente fala de uma superfície quente, ela pode ser uma das fontes de incêndio. Quando você tem ali na sua casa que você assou um bolo, por exemplo, né,
a gente tem lá o fogão, né, o forno que foi aquecido, e a parte de cima do fogão ela foi superaquecida. Então eu não posso deixar, por exemplo, um pano ali, porque aquela superfície quente pode gerar um incêndio. As fagulhas, né, nós temos diversas operações, né, e que se utiliza fagulhas, mas uma coisinha bem simples, né, que são as famosas bombinhas ou o próprio bombril, né, quando ele é queimado, ele gera uma fagulha. Então, isso é uma forma, né, fácil de levar ali a possibilidade de incêndio para o ambiente. Então, aquelas bombinhas de festa junina pode gerar incêndio e também o bombril, né, ou a palha de aço, quando as crianças vão brincar, podem gerar ali um incêndio também. As chamas de queimadores, né, geralmente a gente não tem muito isso no Brasil, né, esse hábito de usar queimadores, por ser um país tropical, mas queimadores, quando a gente fala, pessoal, são semelhantes a lareiras, né? Ou também, quando a gente vem ali nas casas que tem aquecimento, né, através de eletricidade, podem apresentar chamas, né, esses queimadores, e podem gerar um incêndio. Materiais superaquecidos, né, quando são utilizados aí, vamos lembrar, dentro das nossas casas, a gente tem as próprias panelas, né, que elas podem ser uma forma de ter um superaquecimento. A eletricidade estática, isso é menos comum, né? Mas a eletricidade estática está presente na nossa roupa, na nossa pele, mas pode ser uma forma de apresentar, né, uma faísca, né, uma fagulha e começar um incêndio também. Nós temos as substâncias fundidas, né, que aí a gente vai lembrar especificamente das fundições, que são materiais aquecidos, que porventura apresentam, né, a necessidade de aquecimento, né, de derretimento daquele material sólido, né, do material sólido, né, o ferro gusa, por exemplo, e depois ele pode ser fundido. Durante essa fundição, também pode começar um incêndio se for feito em um ambiente que não for controlado. E nós temos aí algumas causas não determinadas, que são todas as outras situações. Então, o objetivo primário da brigada: atuar em casos de princípios de incêndio. A brigada de emergência vai atuar em princípios de incêndio. Começou o incêndio, já tornou um incêndio de grandes proporções, deixa isso para o corpo de bombeiro. Muitas vezes o corpo de bombeiro vai chegar ali, vai olhar no ambiente, vai falar assim, olha, não tem o que fazer, tem que deixar queimar. Só que tem áreas do lado, a gente vai simplesmente atuar ali para resfriamento, para que esse incêndio não aumente a proporção, e naturalmente ela vai tentar ali agir na base do fogo, né, para tentar diminuir a possibilidade desse incêndio tomar uma proporção maior. E também deve evitar incêndios por meio de medidas preventivas, como a gente viu, seja para abandono de área, seja para primeiros socorros e principalmente para combate a princípios de incêndio, utilizar medidas preventivas, técnicas específicas para isso. Então, são feitos, né, são formados por membros da empresa, né, são funcionários da empresa, e eles vão atuar internamente. A Brigada de Emergência e Incêndio vai atuar de maneira interna. E aí a gente sempre vai falar sobre o fogo, né? A brigada, naturalmente, a gente vai lidar com o fogo. A definição técnica de fogo, a gente tem algumas aqui, mas além de falar simplesmente que o fogo é uma labareda ou que está pegando fogo em um determinado ambiente, o fogo é uma reação química. É uma mistura de gases que eles vão ter uma alta temperatura, formando uma reação exotérmica de oxidação. Exotérmica, pessoal, que fala de aquecimento, né, e produz a oxidação. Tudo que o fogo tiver contato, ele vai queimar, produzindo a oxidação. Então, quando a gente fala do fogo especificamente, é uma mistura de gases, altas temperaturas, uma reação exotérmica de oxidação, que emite radiação eletromagnética nas faixas do infravermelho, né? Então, essa definição é a definição física aqui do que é fogo. E quando a gente fala de radiação eletromagnética, percebam que quando o fogo está aqui pegando o fogo exatamente,
né, é o fogo, especificamente. Mas quando ele apaga, né, ainda existe um ambiente próprio, né, e que simplesmente a gente não está conseguindo visualizar, mas ainda existe fogo, porque existe uma temperatura extrema, existe uma reação exotérmica, e a gente só consegue ver ela por causa das faixas do infravermelho. Mas assim como o calor, por exemplo, do Sol, a gente não vê o calor, mas ele está presente. E o fogo é a mesma coisa. Por mais que ele está aqui pegando fogo e se apaga rapidamente, né, ficando ali simplesmente com pouca parte, né, que a gente consegue ver, existe, né, um ambiente propício e por mais que a gente não esteja visualizando, o fogo está presente. A gente fala de reação exotérmica quando há muito calor, né, no ambiente, porque não existe um fogo gelado, pessoal. O calor proeminente do fogo é uma reação exotérmica, porque o fogo utiliza o oxigênio que está presente em todo o ambiente, né, para que ele consiga aumentar a proporção, para que ele consiga aumentar, porventura, ali, o seu tamanho. E quando a gente fala dessa reação exotérmica, ocorre a oxidação, né? Então, toda vez que você vê ali, por exemplo, um plástico pegando fogo, a tendência dele é diminuir de tamanho de maneira rápida, porque o fogo utilizou aquele oxigênio. Quando você vê ali madeira pegando fogo, ela se torna, né, do seu estado natural para se tornar ali uma cor parecida com carvão, né? Porque há uma combustão, ele retira todo o oxigênio daquela parte. E aí nasce o que a gente chama de oxidação. A roupa, a mesma coisa, ela tem uma coloração vermelha aqui, como é o caso. Quando pega fogo, a tendência é se tornar uma cor mais escura, porque ocorreu a oxidação, retirou todo o oxigênio através de altas temperaturas. Então, o fogo, né, a definição técnica, é uma mistura de gases de altas temperaturas que provoca uma reação exotérmica de oxidação que emite uma radiação eletromagnética nas faixas do infravermelho. Quando a gente fala ainda dessa reação, né, eletromagnética das faixas do infravermelho, a gente tem algum tipo de fogo especificamente, né, que elas não são visíveis a olho nu. Então, quando a gente vê ali, por exemplo, o fogo no álcool em gel, a gente consegue ver ele azulzinho, né? Isso é um tipo de fogo que, dependendo do formato, da angulação, do sol especificamente, a gente não vai conseguir visualizar, né? Então, não pode ser necessário, né, principalmente em situações à noite, de se apagar todas as luzes para a gente identificar o foco de calor, o foco do fogo. Então, o fogo especificamente, ele emite uma radiação eletromagnética, né, que às vezes elas não podem ser visíveis a olho nu. Então, a gente vai ter que associar ali, apagar a luz para conseguir visualizar de modo mais efetivo, né, para identificar aonde está o fogo. Então, definição de fogo: mistura de gases a altas temperaturas, formando uma reação exotérmica de oxidação que emite uma radiação eletromagnética das faixas do infravermelho. Essa é a definição mais técnica possível, né? Mas a gente tem outras formas também de guardar o que é fogo. Fogo também pode ser chamado de uma reação química autossustentável, exotérmica, fotorreagente e de oxidação. Autossustentável, porque é uma reação química, porque ali a gente tem carbono, a gente tem oxigênio, a gente tem vários componentes do fogo, né? Que ela é autossustentável. Então, quando eu falo do fogo especificamente, ele vai se sustentar naturalmente. Então, o que eu tenho que fazer para eliminar, para apagar o incêndio? Eu tenho que tirar essa alta sustentação. Se eu deixar ali pegando fogo, naturalmente a tendência é ele aumentando e consumir toda a parte que está pegando fogo. Ela é exotérmica porque ela emite calor, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Ela é fotorreagente porque se ela está ali de acordo com o que a gente está vendo na imagem e eu apago a luz, a tendência é dela se tornar maior. Agora, se ela estiver pegando fogo no ambiente todo iluminado, dificilmente eu vou encontrar a fonte de calor, eu vou identificar a fonte do fogo.
Então, toda vez que a gente falar sobre incêndio, né, toda vez que a gente apaga ali, desliga a energia elétrica também, né, corta a energia elétrica, isso é uma forma de também predeterminar ou encontrar o fogo de maneira mais técnica, mais rápida. E de oxidação especificamente. A oxidação, pessoal, é um processo de degeneração de combustão do fogo, na qual materiais combustíveis combinam-se, né, com um comburente na presença de uma fonte de calor gerado. Então, só vai existir incêndio onde tiver uma ignição, né, começou o calor, ele entrou em contato com o comburente, com o material que está pegando fogo, e por diversos fatores específicos, o fogo ele pode se aumentar, né, através de combustíveis, né, não necessariamente combustível líquido, né, que a gente utiliza nos carros. Mas se alguém já fez churrasco alguma vez na vida aí, sabe que quando você coloca o carvão em cima ali, ele não vai pegar fogo sozinho. Eu preciso ir lá e colocar geralmente eu jogo ali, coloco um pãozinho velho, um pedaço de papel, muita gente usa óleo para começar a ter um comburente, né, para se associar com o calor e, consequentemente, começar a pegar fogo de uma maneira mais intensa. E se porventura o fogo começar a apagar, eu preciso ou aumentar a fonte de oxigênio, né? Muita gente pega ali panela, tampa de panela, né? Ventila, para que aumente a possibilidade daquele braseiro, né? Daquelas chamas aumentarem. Ou ainda, né? Podem ser utilizados também, pegar mais um pedaço de carvão e colocar ali em cima para que aquele pedaço de carvão comece a pegar fogo também. Então, isso vai criar uma forma autossustentável, né? De incêndio. Mas quando a gente fala isso dentro de empresa, o fogo geralmente vai procurando, né, essas fontes de comburente, né, porque se ela está pegando fogo e ela consumiu, ela não vai querer acabar, né, o fogo ele não é tão humilde dessa forma, ele não acaba, ele não apaga sozinho, né, ele vai querer consumir tudo que tiver às suas proximidades, né, e naturalmente vai querer consumir tudo que for necessário. O fogo, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o tetraedro do fogo, para a gente entender especificamente quais são por que acontece o fogo. Quando a gente fala sobre tetraedro, pessoal, guardem aí que são 4 elementos fundamentais do fogo. Primeiramente, nós temos o combustível, o comburente e o calor. O combustível, né, ele é representado aqui, né, pela cor verde, né, que ela vai ser necessária para que exista o tetraedro do fogo. O comburente, né, a gente vai ver aqui mais exemplos à frente, ele é representado pela cor azul, né, a gente já vai ver o porquê. E nós temos o calor, que é representado pela cor amarela, que é representado especificamente pela cor amarela, né, que significa aqui ignição. Então, toda vez que a gente fala de tetraedro do fogo, né, relembrem também, né, do que a gente chama de 3 Cs: combustível, comburente e calor. Esses 3 Cs vão representar combustível, comburente e calor, que vão se tornar, juntamente com a reação em cadeia, né, que são 4 fatores, o tetraedro de fogo. Então, combustível, comburente e calor, 3 Cs, mais a reação em cadeia, que vai ser o tetraedro do fogo. Então, todo brigadista deve conhecer essas 3 partes, né, especificamente o combustível, comburente e calor, porque é isso que vai determinar a reação em cadeia. Quando se unem os 3, começa o incêndio, né, começa a reação em cadeia, começa o e especificamente está ali presente o tetraedro do fogo. O calor ele é representado pela cor amarela porque ele dá início ao fogo. Como eu falei, não existe fogo frio, não existe fogo gelado, né? O calor, especificamente, ele é representado pela cor amarela porque é a ignição, dá início ao fogo. O calor ele precisa superaquecer, né? O fogo precisa superaquecer o determinado ambiente para aí sim ele começar a se unir com o comburente e com o combustível. O combustível é aquilo que alimenta o fogo, tá? Então, eu vou ter aqui especificamente o alimentador do fogo, né? Então, o combustível, ele pode ser representado, né, especificamente
por outras partes do fogo, né, ou por outras partes do nosso da reação em cadeia. E nós temos ainda o comburente, que é o que vai ativar o fogo, né? Então, eu vou lembrar aqui especificamente o combustível, né? Ele vai ser uma forma de alimentar o fogo. Se está pegando fogo, por exemplo, em uma cadeira, né? Em uma cadeira de madeira, se eu for ali colocar um papelão em cima, ele vai ser um combustível, ele vai continuar pegando fogo, tá bom? Agora, se eu for lá e colocar, jogar água em cima dessa cadeira, ela não vai ser um combustível, ela vai apagar o fogo, vai apagar o calor. Agora eu tenho ainda o comburente, né, o que vai ativar o fogo de modo mais espontâneo. Entre eles, nós temos o oxigênio, que é uma forma de alimentar o calor e o combustível de modo mais efetivo. O comburente, né, vamos lembrar aqui daquele evento, né, que alguém já deve ter feito alguma vez na vida, pelo menos, de pegar um pedacinho de vela, né, e colocar fogo naquela vela. Se ele pegar fogo ali, ele vai queimando até consumir toda aquela parafina da vela. Agora, se eu for lá e colocar um copo em cima, eu vou retirar todo o oxigênio de volta daquele fogo e ele vai se apagar instantaneamente. No incêndio de grandes proporções, não tem como eu ir lá e colocar, né, um copo de vidro em cima de uma empresa, né? Não tem nem como, não daria tempo de fabricar algo desse gênero. Mas é uma forma efetiva, né, de através do abafamento, né, que você retira o oxigênio, né, e aí você tira o que ativa o fogo. Então, toda vez que a gente for falar sobre tetraedro do fogo, já busquem na cabeça rapidamente 3C mais a reação em cadeia, que aí vai aparecer naturalmente, né, o que a gente chama também de fogo inicial. O fogo, especificamente, né, vai se tornar um elemento, né, de um incêndio e, naturalmente, vai ocasionar ali o grande gerador de um incêndio. Então, lembrem, calor, combustível, comburente, mais reação em cadeia. 3Cs mais o RC, né, que a gente fala. Então, um cálculo aqui de calor, combustível e comburente, reação em cadeia, fogo inicial. O calor é que dá início ao fogo, o combustível é o que alimenta o fogo, o comburente é o que ativa o fogo e depois nós temos aqui a reação em cadeia, que é o chamado fogo inicial. Isso aí é o que a gente chama de tetraedro do fogo, a definição de tetraedro do fogo. 3Cs mais reação em cadeia. Sendo assim, chegamos ao final de uma aula, né? Agradeço a vocês que participaram dessa aula em formato remoto. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, estou disponível ainda durante a nossa aula, né? Muito obrigado, até breve e até a próxima aula.